Olá, vamos começar a nossa correção aí, né? E hoje a gente vai falar aí das atividades que trabalhavam raízes da função do segundo grau incompleta, tá? A gente ainda vai trabalhar raízes da função do segundo grau, mas por enquanto a gente está trabalhando com as incompletas. Aquelas que faltam algum termo, falta o B, falta o C, ou falta o B e o C também, né? Tanto faz. Então vamos lá. Primeira questão aqui fala o seguinte: quais são as raízes da função de segundo grau abaixo? Bem, vamos lá, né? As raízes da função de segundo grau abaixo. Observa que ela tem o coeficiente a, que acompanha x ao quadrado, e tem o coeficiente b, que acompanha x. O número sozinho não existe, então ela é incompleta. E se ela é incompleta, a gente pode resolver ela fazendo as manipulações algébricas aqui. Tá vendo que aparece x em todos os termos? Então o ideal aqui, ó, vamos primeiro igualar a zero, tá? Toda raiz é dada quando você iguala a função a zero, beleza? Para determinar a raiz tem que ter igual a zero. E aí, como aparece x nos dois termos, a gente vai pegar esse x que aparece nos dois termos e colocar ele multiplicando alguma coisa. Isso é chamado de colocar em evidência, tá? Coloca ele multiplicando. Quem que eu multiplico por x que dá x ao quadrado? É o próprio x. X vezes x, x ao quadrado, tá? Quem que eu multiplico por x que dá menos 9x? Menos 9. X vezes menos 9, menos 9x. Tá vendo? Isso aqui é colocar em evidência. Se você tem uma coisa que se repete em todos os termos, você pode colocá-lo multiplicando todos os termos, tá? E aí você teria uma expressão fatorada, que a gente chama. Isso igual a zero, tá? E aqui, o que eu faço com essa expressão fatorada? Tá vendo que isso aqui é uma multiplicação, né? É esse termo vezes esse termo. E isso tem que dar zero. Uma multiplicação para dar zero, tá? Ou o primeiro termo tem que ser zero, ou o segundo termo tem que ser zero. Para que o resultado da multiplicação seja zero, alguém ali dentro da multiplicação tem que ser zero. Então aqui a gente vai dividir isso aqui em duas partes, tá? A gente vai dividir em x é igual a zero, aqui ó, primeira parte, tá? X é igual a zero, tá? Acabou. E a segunda parte, x menos 9 igual a zero, tá? Que é essa parte aqui. Vou chamar de 2 aqui. É daí que surgem as duas respostas. Um desses termos tem que ser zero, ou os dois, né? Tem que ser zero. Então, x é igual a zero, ou x menos 9 é igual a zero. Se x menos 9 é igual a zero, então x é igual a, passa esse menos 9 para lá, 9, tá? Então, quais são os resultados aqui? X igual a zero e x igual a 9. Esses são os zeros dessa função. Tá? Bem simples, não tem muito trabalho, basta tomar cuidado nessa parte aqui. Se você percebeu que ela tem dois termos e todos os dois termos têm a mesma coisa, no caso aqui o x, então você pode colocar em evidência. Quem são as respostas aqui? 0 e 9. Então aqui 0, cadê 0? Aqui 0 e 9. Tá? Lembrando que essa aqui você pode marcar mais de uma opção, tá? Você pode marcar mais de uma opção, no caso que você tem que marcar as duas opções, 0 e 9, tá bom? Bem simples. Então vamos lá. Próxima questão aí. Quais são as raízes da função de segundo grau? Vamos ver. Para encontrar as raízes da função de segundo grau, eu preciso que ela esteja igual a zero. Todas as raízes são dadas pelo zero da função, tá? Observa que tem x nos dois lugares, então x que multiplica 2 e o x para dar 2x ao quadrado, mais 32 para dar 32x. Então, o x que multiplica isso dá isso, o x que multiplica isso dá isso. Igual a zero. E aí entra aquele caso, né? Aqui, para isso aqui funcionar, para essa multiplicação dar zero, x tem que ser igual a zero, ou, tá? Ou 2x mais 32 tem que ser igual a zero. E aí, se 2x mais 32 é igual a zero, então 2x é igual a menos 32, x é igual a menos 32 dividido por 2, que é igual a menos 16. Então, resposta 0 e menos 16. São as duas respostas. Beleza? Muito fácil, tranquilo, tá? Então, assim, não tem muito segredo não, é só fatorar, tá?
Agora aqui já não dá para fatorar. Observe que aqui você não tem o x repetindo nos dois termos. Aqui o que está faltando é o coeficiente b. Você tem o coeficiente a e o coeficiente c. Nesse caso, é mais tranquilo ainda do que aquela, tá? Porque se você só tem uma letra, basta isolar essa letra de um lado e os números do outro. Assim como a gente fazia com as equações de primeiro grau. Então aqui, x² menos 25 igual a zero, para determinar o zero ou raiz, né? Então, igual a zero. E aí, como só tem o x², isola esse x² de um lado. E esse 25 passa para o outro lado positivo. E aí, x² é igual a 25, então x vai ser igual. Esse quadrado ele passa como raiz quadrada, sempre usando a operação inversa, tá? O inverso de quadrado é raiz quadrada. Então, x é igual. E um detalhe. Quando eu tiro a raiz quadrada, quando eu vou tirar a raiz quadrada aqui, vocês têm que colocar aqui, nessa raiz quadrada, mais ou menos, porque tanto faz o resultado positivo quanto o resultado negativo. Quando é elevado ao quadrado, gera o mesmo número. Tanto faz eu pegar menos 5 ao quadrado, como 5 ao quadrado. Qualquer um desses dois valores ao quadrado sempre vai dar 25 como resposta. Por isso coloca mais ou menos. Tá? Beleza. Então aqui a resposta é mais 5 e menos 5, tá? Mais 5 e menos 5. 5 positivo e 5 negativo, tá bom? Mais menos 5, beleza? Então não é complicado, basta usar aquela estratégia que a gente usa em funções do primeiro grau normal, tá? Se tem só uma letra na expressão, o ideal é você separar essa letra dos demais valores numéricos. Então, 16x² é igual, esse menos 1 vai para lá mais 1. Então, x² é igual a 1 sobre 16. E aí aqui você tem x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 16. X é igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 16 é 4. Mais ou menos 1/4. Então 1/4 positivo e 1/4 negativo. Tá bom? Uma dica. Quando falta o termo b, quando você tem o x² e o outro termo é um número qualquer, você sempre vai encontrar dois resultados opostos. Um positivo e um negativo. Tá? Se 1/4 é resultado, menos 1/4 também é. Tá bom? Bem simples. Então já fica essa dica aí como estratégia para vocês entenderem que as raízes não são qualquer coisa, tá? Outro exemplo aqui, né? Menos x² mais 12 igual a 0. Então, menos x² é igual a menos 12, que passa para lá. Como eu não quero valores negativos, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, x² é igual a 12, tá? Não quero valor para x negativo, então inverte o sinal dos dois lados, tá? Então, x² é igual a 12. E aí, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 12, tá? O que é raiz quadrada de 12? Raiz quadrada de 12 não é exata, tá? Seria raiz quadrada de 12, seria 3, alguma coisa, mas assim, não é exata, tá? Então, o que eu posso fazer? Já que aqui não tem raiz quadrada de 12, esse 12 dá para você desenvolver ele um pouquinho e reduzir esse número dentro da raiz, tá? X é igual a mais ou menos... X é igual... Vamos lá. X é igual a mais ou menos... Aqui dentro da raiz, esse 12 dá para você escrever ele como sendo 2² vezes 3. Usa a fatoração. Pega lá o 12 e fatora por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Ó, 2² vezes 3, tá? E aí você tem isso. E aí esse número que está ao quadrado, com a raiz quadrada, ele é eliminado. Então, x, esse quadrado do 2 com a raiz, ele some. O 2 passa para fora. Como o 3 não tem expoente, ele permanece lá dentro. Então, qual que é o resultado dessa raiz? É 2 raiz de 3 positivo e 2 raiz de 3 negativo. Então, menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Tá? Uma outra dica, gente. Observa aqui. Como a raiz quadrada de 12 não é exata, e você só tem essas duas opções opostas aqui como resultados com raiz, com certeza eram essas duas opções, porque se fosse um valor exato, daria algum valor desses. Mas como não é um valor exato, vai continuar com raiz em algum lugar. Tá?
já daria para você induzir a resposta aí mesmo sem fazer essa manipulação, ok? Bem simples, não tem muito segredo não, tá? Espero que tenham entendido aí, gente. Bons estudos. Tentem sempre que possível dar uma olhadinha no livro didático de vocês. Esse conteúdo está todo no livro de matemática do primeiro ano, tá? Bons estudos, até a próxima.